Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Estamos muito contentes por voltarmos a estas gravações. Quero agradecer mais uma vez aos patronos que continuam mensalmente, mesmo nesta altura em que não gravamos, continuam a apoiar este projeto, e alguns dos episódios que gravamos são com os vossos donativos. O episódio de hoje foi o donativo de uma pessoa individual que quer ficar no anonimato, mas que agradeço muito, porque é mesmo sinal que estas conversas dão colo às pessoas e que as pessoas sentem falta, e por isso acabam por querer patrocinar as gravações. Agradecer a todos também que estão desse lado e a convidá-los a partilharem, quer em grupos de WhatsApp, quer mesmo nas redes sociais, porque quem se senta aqui tem uma generosidade muito grande, que é de vir partilhar partes da sua vida para ser colo de quem nos ouve. E só conseguimos chegar a mais pessoas se entre nós e no nosso meio partilharmos, ou mesmo entre amigos, conversas que achamos que podem ajudar quem as ouve. Hoje tenho uma convidada muito especial que achava que não devia estar aqui, porque no que é que eu vou contribuir ou ajudar, que é a Patrícia, mas que eu tenho a certeza, ainda bem que fiz este convite, que vos vai ser muito colo em muitas coisas, porque tem aqui uma vida cheia e acho que também faz por dar uma vida cheia a quem a rodeia de diversas formas. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, eu, Tica. Pelo convite, espero que o nervosismo ao longo da conversa tudo bem, tudo calmo. passe. Isto também porque a Patrícia é mais de escrever, de ler, de ensinar, do que estar neste papel de falar. Mas vai correr muito bem. Acho que sim, consigo ir. E acho que vamos começar um bocadinho também pela infância, que eu acho que não começou logo fácil, porque com um ano, uma meningite, logo assim a pôr toda a gente à volta preocupada. Como é que foi a infância, Patrícia? A infância foi muito boa. Isso da meningite eu nem me lembro, na verdade, não é? Acho que se calhar foi mais assustador para quem estava à minha volta. A minha mãe, que tinha 19 anos quando eu nasci, portanto, imagina o que é, não é? Uma mãe com 19 anos ter de repente uma... Eu lembro-me disso, da meningite, eu decorei esse nome sem perceber bem o que é que isso queria dizer. Meningite, meningocócica, septicémia, com púrpura. Lembro-me de cada vez que eu ia ao médico ouvir esse nome e decorar sem perceber o que é que isso queria dizer. Mas fui sempre crescendo com isso, mas bem, quer dizer, não fui apaparicada demais por causa disso. Eu tinha uma família tinha e tenho, graças a Deus, uma família muito grande, tanto de um lado como de outros, 9 tios, e como era a mais velha, fui quase mais uma filha dos meus avós, mas pronto, sempre ali cresci muito no meio dessa família grande e tudo isso muito calmo. Essa questão da meningite não se pôs. Correu tudo bem e fiquei bem. Só depois, mais tarde, acabei por ter mais 2 meningites, portanto foi a única consequência que eu tive, foi ficar com os meninges fraquinhas e depois ter mais 2, mas nada de extraordinário. Portanto, a infância foi bem, foi calma, foi fluindo bem, sem irmãos até aos 4 anos. No ano do 25 de Abril foi a revolução total na família, porque tive uma irmã, que foi uma alegria enorme, mas também nesse ano, não no 25 de Abril concretamente, mas no 28 de Setembro, tivemos que sair do país. Fomos primeiro para a Espanha e depois para o Brasil, onde tivemos 1 ano e meio, e foi ótimo, gostei. Lembro-me, eu tenho muitas memórias da minha infância, muitas, memórias muito concretas. Quando lá voltei, consegui ir desde a minha casa até ao colégio, lembrava-me perfeitamente do caminho, e foi lá que eu aprendi a escrever, foi lá que eu aprendi a ler, foi lá que eu aprendi a nadar, e foi um ano muito cheio e muito bom. No fim desse ano e meio voltámos para Portugal,
a minha irmã muito pequenina ainda, e a minha mãe foi nessa altura que os meus pais se separaram. Viemos para cá, o meu pai ficou lá, e viemos para a casa da minha bisavó, onde morámos durante muitos anos, 6 ou 7 talvez, e talvez fosse uma segunda parte da minha infância, ou terceira talvez, contando com o Brasil. Foi também muito boa, foi ótima, essa minha bisavó foi uma referência para a minha vida. Não há dia em que eu não pense nela. Parece que uma pessoa pensa numa bisavó como sendo uma referência longínqua, uma pessoa assim distante, não é? Mas ela era tudo menos isso. Era mesmo muito, muito presente, e é muito presente na minha vida. Ensinou-me muitas das coisas que eu sei. Conversávamos muito, tanto de fé, e eu talvez a minha referência de fé venha por aí, pela minha mãe, pelas minhas avós, todas, inclusivamente esta, com quem eu vivi, como das coisas práticas, dona de casa, quer dizer, estas coisas assim que... Ser organizada. Ser organizada. Eu sou muito organizada, e vem daí também. Quer dizer, esta parte da infância que é muito importante, dos 6 anos por aí em diante. E vivi aí até a minha mãe casar outra vez e mudarmos de casa. E esta fase em que tem essa ligação enorme, esse colo enorme de uma bisavó, foi o colo, porque hoje em dia nós já vemos, e as crianças, nós já assumimos mais o divórcio como uma coisa normal, que faz parte, mas na altura não era, ou seja, era uma coisa que se calhar não era tão falada, e quando fosse falada também não ser tão comum, também não era tão bem visto. Foi fácil, Patrícia, com 6 anos, nessa fase? Não foi fácil, mas à minha volta fizeram as coisas mais fáceis. A minha mãe sempre falou muito connosco e sempre explicou. Como lhe digo, tenho as memórias muito, muito presentes, e explicou-me. O meu pai não estava cá, portanto não falou connosco na altura, mas a minha mãe explicou-me tudo o que tinha que ser explicado, e eu percebi bem. A minha irmã era muito pequenina e se calhar não se apercebeu tanto, não é? Porque era mais nova, mas lembro-me de ter ficado triste, quer dizer, eu percebia que as coisas não estavam bem, e no colégio também me lembro de olharem assim, e houve uma altura, uma qualquer que disse: não, tu não podes vir à minha festa porque tu tens os pais separados. Eu disse: mas estupidez é esta? Mas também não fiquei a pensar nisto nos dias. Coisas que foram sendo resolvidas porque havia cola em casa. Completamente, não me preocupei 2 dias com isso, e andei para a frente. Quer dizer, aquela não me convidava, outra convidava-me, também não... Nada disso me deixou para trás ou me fez moça, quer dizer, andava para a frente, e realmente... tudo o que estava à minha volta, toda a família, e a mãe, as irmãs, e umas primas que moravam ali ao lado e que também eram quase como outras irmãs e que estavam no colégio comigo, e a família, como lhe digo, que era grande, e que passávamos os fins de semana e tudo isso, estava tudo bem. E tudo foi fluindo bem. Que bom! E crescendo bem. É a importância dos colos, não é? Mesmo. Nas alturas certas. E as amigas certas também, porque desde aí também eu tive, nas alturas certas, fui tendo os grupos bons, e tive muita sorte com isso, porque logo desde pequenino depois entrei para as guias, e depois mais tarde entrei para uns campos de férias também, e na altura certa tive os amigos certos, e tive muita sorte também, foi muito, muito bom. Que bom! E de repente aparecem, há um casamento, a mãe e 2 irmãos. Os irmãos muito queridos. Foi tudo. Eu nunca fiz a menor distinção da minha irmã, Carlota, com a Matilde e com o Lourenço, que eram mais tarde. Nunca mesmo. Sou madrinha da Matilde, e depois o Lourenço a seguir, que eles são quase gêmeos, e nunca fiz distinção nenhuma, porque eles nasceram ali, e era, quer dizer, tinham uma maior diferença de idades, não é? Mas íamos passear e com eles, mais pequeninos, portanto eu era assim uma irmã mais velha, mas muito responsável por eles. E entretanto o Lourenço, que percebemos que há aqui em comum e com quem eu também me cruzei na vida, num acidente acabou por
por morrer. Como é que se faz um luto de um irmão? Um luto de um irmão, uma morte numa família, desestrutura a família. Desestrutura, mas há que, com ajuda, e nós tivemos muita ajuda nessa altura, há que reestruturar. E reestruturar de maneira a voltar ao caminho. É claro que o caminho nunca é igual, não é? Porque o Lourenço não está ali, mas está ali de outra maneira. E a fé que nós temos, tenho a certeza que ele está ali. E sentimos isso. Eu sinto isso todos os dias. O Lourenço, é claro que abana. E abana forte. E há ali, os primeiros tempos em que isso aconteceu, aquele dia foi um dia que nós não queremos voltar nunca na vida, não é? Mas sabemos que ele está muito presente na nossa vida. Muito, muito presente. É claro que isto para uma mãe, não quero sequer pensar, não imagino, não posso falar para a minha mãe. Mas, como irmã mais velha, cada uma de nós as três tinha a sua ligação com o Lourenço. Eu era a mais velha, a Carlota a seguir era a madrinha, portanto tinha a sua ligação com ele. A Matilde era quase gêmea, e era carnal a ligação. E cada uma de nós tem a sua história e tem a sua vivência, não é? O que sinto em relação a isso é que nós reestruturamos a família. Ele era um tio muito presente, era o único solteiro, os sobrinhos fazia as coisas todas que eu costumo, quer dizer, era o padrinho de um dos meus filhos e, portanto, fazia todas as macacadas com os sobrinhos e era um tio muito, muito querido. Nós unimos-nos muito aos amigos do Lourenço, ainda hoje em dia somos muito amigos deles. E, portanto, reestruturamos, mas com esta fé muito forte e a certeza total de que Ele está connosco, mas está junto a Nosso Senhor, e isso é verdade. A fé ajuda imenso, não é? A dar um sentido, a não se cair no vazio. Completamente. Uhum. E aí foi assim. Uhum. E sempre com uma ligação ao Padre João Seabra, muito especial. Sim. Sempre uma ligação. O Padre João morreu agora há um mês e pouco. Eu tenho essa ligação. Agora de repente falamos assim de duas pessoas que desapareceram, não é? Mas que estão aqui muito perto. O Padre João, eu conheci o Padre João Seabra quando tinha aí 12 anos, mais ou menos. E foi uma presença sempre que me acompanhou a minha vida toda. Eu voltando assim um bocadinho atrás, eu tenho, como eu disse, o meu pai ficou no Brasil naquela altura, quando nós voltámos para Portugal. Depois foi indo e voltando, depois às tantas ficou cá mais um tempo, mas nunca ficou com uma presença muito contínua. Obrigada, muito contínua cá em Portugal, portanto foi indo e vindo, e realmente adorava o meu pai morreu quando eu fiz 25 anos, mas adorava o meu pai, não é? Mas nunca consegui ter aquela relação de pai, como vejo as minhas amigas que têm o seu pai presente em casa, precisam de uma coisa, é o pai que vão perguntar, é o pai e a mãe. Cada família é a família que existe, não é? Portanto, cada família é uma família diferente. O meu pai era uma pessoa fantástica, muito, muito, muito amiga dos seus amigos, enchia uma sala, divertidíssimo e uma pessoa muito, muito, muito boa. Eu adorava o meu pai. A verdade é que sempre que eu precisava de um conselho, não me lembro de ter ido perguntar ao meu pai. E essa presença consegui tê-la no Padre João. Portanto, eu, se calhar, posso dizer que tive 2 pais. E o Padre João foi para mim essa presença paterna que... portanto, tive a sorte de ter 2 pais, não é? E que giro com 12 anos. Com 12 anos tive uma grande amiga minha que me apresentou, os pais dela apresentaram o Padre João. Foi ele que trouxe as equipas de jovens Nossa Senhora, ajudou a trazer as equipas de jovens Nossa Senhora para Portugal e os campos de férias, e eu tive a graça enorme de conseguir fazer parte desses campos de férias, primeiro como miúda e depois também como animadora, e o Padre João sempre aí, e sempre que eu precisei, o Padre João estava aí, esteve aí para mim nos campos de férias, depois nas equipas, depois
preparou-nos para o casamento, casou-nos, batizou filhos, e sempre que eu precisei, ele estava lá. Inclusivamente quando o meu irmão morreu, para a família toda. E estruturou isto. Eu lembro dele dizer, quando o Lourenço morreu, dizia assim: Patrícia, tens que ser forte, agora tens que ser forte, porque tens que ser uma rocha para a família, não sei o quê. Eu pensei, que horror, mas eu não sou capaz. E depois foi-lhe dizer: Padre João, porquê que me disse isso? Não pode, eu não sou capaz. E ele depois disse: ai, que horror, tens razão. Não, desculpa. Ele era assim, para a frente, muito prático. Todos os momentos da minha vida o Padre João esteve lá sempre. É uma sempre graça. Para mim, enorme. É esta paternidade, e como eu digo isto, muitos dizem que ele é um pai para eles. Não quero que ele seja só meu. Não, mas ainda bem. Eu acho que isto é de santo, mas enfim, não sou ninguém para dizer isso. Eu converso com isto, porque apesar de muitas vezes aqui falar dos psicólogos na saúde mental, mas também gosto muito de mostrar a quem nos ouve que há coisas diferentes, há apoios e pessoas que nos podem dar colo e que nos podem ajudar. E a igreja e os padres na igreja, para quem tem fé e para quem acredita, podem ser um colo incrível. E aqui um bocadinho a Patrícia é a prova de que conseguiu ter ali um lado paternal no Padre João Seabra, que lhe foi colo, quer dizer, desde os 12 anos, que sabia Exatamente. Que tinha ali alguém que a ajudava a orientar um bocadinho a sua vida. E isso é bonito, e eu acho que é um exemplo também para quem nos ouve, que às vezes em fases menos boas, que é sempre quando precisamos e nos lembramos que precisamos de ajuda, ou que não conseguem ter um psicoterapeuta porque não têm dinheiro para fazer. A igreja está sempre aberta. A igreja acolhe, a igreja é mãe, e é isso que Jesus nos veio trazer, não é? E que há esta possibilidade de se criar uma relação especial com padres. Que eu acho também é importante passar esta mensagem de criar uma relação, não só de ir à missa e de se confessar, mas de criar uma ligação, como a Patrícia aqui descreveu, de pai, mesmo. E isso é muito bonito. É verdade. Ele agora não está cá presente, mas eu às vezes penso assim, morreu há pouco tempo, mas penso assim, ai meu Deus, o que é que eu agora fazia? O que é que o Padre João me diria para eu fazer agora? E tenho a graça de ele me ter acompanhado durante tantos anos que eu se calhar já pensei, ele se calhar dizia-me para eu fazer assim ou para fazer assim. E pronto. Mas tenho outros amigos também que me podem, padres, que me podem ajudar agora. Que bom. E esse caminho na fé veio muito da avó, agora vou-me enganar a dizer o nome. Taó. Veio muito desde aí? Veio sempre foi uma fé que nasceu sempre desde pequenina. Ela todas as noites, e a minha mãe também, sempre, porque a minha mãe, embora estando separada, ia sempre connosco à missa todos os domingos, e as minhas duas avós, tanto do pai como da mãe, eu durante muitos anos não tive relação com a família do lado do pai, mas a minha avó visitava-me sempre, a minha avó do lado do pai visitava-me sempre, muito querida, e também levava à missa e assim, e portanto eu tinha sempre esta referência de fé um bocadinho pelas avós, mas uma fé muito calma, muito a relação com Jesus como amigo e Nossa Senhora, e portanto aquilo para mim fazia parte da vida, e por isso foi crescendo como não é mais uma coisa da vida, mas é a vida é transversal para a vida. Portanto, eu sou a Patrícia, sou católica, tenho fé e também vou às aulas e também vou às guias e também tenho amigos, e portanto sou católica, e é uma coisa que faz parte de mim. O resto vou fazendo. Portanto, é uma coisa que faz parte. Que bom. Uma família enorme. 9 tios de cada lado, sendo eu a mais velha. Às tantas nem sabia bem se era do lado dos tios ou se era do lado dos primos, que só fui tendo primos muito mais tarde. E depois a vossa família no Cuiar agora também enorme.
Grande. Para os dias de hoje, 5 filhos é uma família numerosa. É a nossa medida, não é? Era uma coisa que sempre quis. Sim, nós quando tínhamos namoro pensámos, se calhar não pensámos muito nisso, mas pensámos, olha, quando tivéssemos filhos, se calhar 4 é uma boa conta. Porquê? Só porque o Pedro, o meu marido, eram 4 filhos e nós éramos 4. Eu acho que era mais por aí, porque era uma conta que estávamos habituados. Sim. E era uma boa conta. e depois acabámos por ter 5 filhos. E um dos 5 filhos, estamos a falar disto porque o Diogo, e quero agradecer muito a generosidade do Diogo, que quis que se falasse um bocadinho também. Não se importou. Para quebrar, mas é bonito. Eu acho que nisto vocês são um exemplo em muita coisa. E em termos de família, também são um exemplo em quebrar um bocadinho isto da adoção. E quando falávamos as duas, eu dizia, não há problema nenhum se o Diogo não quiser, mas se quiser acho que vai ser voz por uma coisa. Eu acho que hoje em dia vemos cada vez mais mulheres a passarem por processos dolorosos, porque duram anos e anos, por vidas que de repente chegam ao fim desses anos e já se perdeu tanta coisa no caminho, porque têm o sonho, o desejo de serem mães, mas fisicamente não conseguem, mesmo com imensos tratamentos, e às tantas já é o físico, já é o psicológico, já é tanta coisa que se vai perdendo neste caminho, que a adoção parece que nunca entra em equação, porque parece que é uma coisa inatingível, que depois, quando é inatingível, tem tantos caminhos que não vai correr bem. E adorei a generosidade do Diogo. E vossa também, porque eu acho que isto é uma coisa de família, em podermos falar disto, porque acho que podem ser colo para muitas famílias que estão a passar esta fase, e que isto se calhar nunca vem como hipótese, porque parece uma coisa muito complicada. E não sendo automaticamente fácil, porque não é, mas é possível. É possível. E vocês fizeram isso, tendo já 4 filhos, decidiram que queriam ter mais um e que são 5. Como é que foi esse processo, Patrícia? Isto, sei, não é preciso detalhes, mas para quem nos ouve, para casais que nos ouvem e que estão nesta fase, e que eu acho que são cada vez mais, ou pelo menos cada vez mais se fala disto, como é que é, um bocadinho para desmistificar aqui isto, de que a adoção não é um tabu e não é um bicho de 7 cabeças e que é possível? Nós, antes de casar, nós tivemos um namoro, tivemos um grupo de namorados, portanto fomos preparados para o casamento por um grupo com outros namorados, que foi ótimo, e falámos muito de várias coisas, entre elas a fecundidade, e pensámos, e se não pudermos ter filhos? E pensamos, se não pudermos ter filhos, tentamos a adoção. Pronto, ficou por aqui. E ficou por aqui, pronto, depois casámos e ficámos logo à espera do bebê. Ficámos logo à espera do bebê e depois ficámos logo à espera do bebê. E quando estávamos à espera do bebê do terceiro filho, quando fomos comemorar os nossos anos de casados e estávamos à espera do bebê do terceiro filho, voltámos outra vez a esta conversa de namoro. Ai, que horror! Então nós pensámos que se não tivéssemos um bebê, e já estamos no terceiro, nós quando pensamos nisto, não pensamos em nós como casal, mas na criança. Isto da adoção tem aqui dois polos, não é? Que é ou pela criança ou pelo casal. O mais importante, na verdade, na adoção é pela criança. Nós estamos a adotar pela criança e não pelo casal. Mas, na verdade, hoje em dia, a maior parte das pessoas, quando querem adotar, é porque não conseguem ter filhos. E que não conseguem ter filhos, e ainda bem. E, portanto, dispõem-se a adotar. Quando a Tica me estava a perguntar, hoje em dia as pessoas não podem, e realmente a taxa de infertilidade hoje em dia é cada vez maior. Isso verifica-se por muitas razões que não vamos entrar por aqui. E imediatamente põem 1000 outras hipóteses e primeiro os tratamentos e depois até hoje em dia, enfim. E se calhar não põem tanto esta hipótese da adoção, mas deviam pôr, porque também não é tão complicado assim. Nós quando pusemos depois agora retomando, voltámos a isto e dissemos, então
quer dizer, era pela criança ou era por nós, era pela criança. Então, no dia a seguir estavam a pôr outra vez a pôr os papéis na Santa Casa. Sim. Ou seja, estávamos com uma barriga enorme do terceiro filho e pusemos os papéis. E depois é um processo grande. E as pessoas às vezes dizem isso, por isso é que pensam que é complicado. Não há direito, porque é um processo muito longo e tudo isso. Mas a verdade é que ainda bem que o processo é longo, se calhar, porque a gravidez também tem 9 meses e é só do casal. Mas o Estado está-nos a entregar uma criança e tem que perceber a quem é que está a entregar a criança. E por isso tem que perceber bem quem é aquela, ou a pessoa individual, porque há adoções individuais, ou o casal. E é uma responsabilidade muito grande do Estado. E eu não estou aqui a defender o Estado, não estou aqui a defender coisa nenhuma, claro. Não é? Estou a falar daquilo do nosso caso. E, portanto, foi um processo complicado, foi um processo quase psicanalítico, não sei se é assim que se diz, mas de perguntas e perguntas e perguntas, e vai cá dentro e para perceber se nós queremos mesmo ou não, e ainda bem, porque de repente nós temos que dar contas daquilo que estamos, se é uma coisa que queremos mesmo ou se é assim uma coisa da emoção, ser um compromisso, da altura, não é? E pronto, e pusemos os papéis e fomos e demorou algum tempo, de tal maneira que demorou algum tempo que ainda tivemos este filho e outra filha no meio. Mas a verdade é que é generosidade, é verdade, mas é uma alegria enorme e na verdade não é depois do filho chegar, é igual. É igual, e por isso o amor que se tem por este filho não é nem um bocadinho diferente do amor que se tem pelos outros filhos biológicos. É o que lhe posso dizer, e por isso não há que ter medo das pessoas que querem dar este passo. Eu achei piada porque falei com a Leonor e disse: olha, Leonor, vamos falar deste tema. E ela: ai, que espetáculo! Não sabia, mas que bom. Olha, Ticas, para nós nem é tema, porque somos 5. Completamente. Eu nem me lembro se é da barriga, se não é. Não, ninguém. Somos 5, e ela dizia assim. Eu lembro-me que quando começaram a explicar, eu na altura achei assim, vai ser assim, mas depois, quando o Diogo chegou, e chegou a bebê, todas as coisas desapareceram e somos 5 irmãos. Completamente. E essas coisas, mas gostei imenso da leveza com que a Leonor recebeu. Não sabia, mas que bom que vão falar, porque para nós isto não é tema. E eu gosto muito disso, porque nós que estamos de fora podemos ficar sempre, dizem isto, mas não. E eu acho que também deve ser um processo, não é? Porque depois também o Diogo também e estes bebés vão crescendo e vão percebendo, porque nada é escondido, mas isto é a minha opinião. Eu acho que quando ainda bem que esse processo é isso tudo, quando as razões estão lá e quando há o colo, e quando há a família e há o amor, eu acho que o caminho se vai fazendo. Nós também na nossa vida também nos deparamos com algumas coisas que vamos ter que ir trabalhando bem em família para as resolvermos, claro. Não é? Aqui neste caso vamos trabalhar isto bem em família para perceber que... Na verdade é assim, estas crianças, muitas delas, eu sou professora e passaram-me várias crianças adotadas pelas mãos. Eu acho que há um padrão em todas elas, um padrão a nível cognitivo e a nível emocional, e aquilo que eu fui percebendo, e pelo meu filho também, aquilo que eu vou percebendo é que com colo e com carinho e com amor, isto é mesmo assim, quer dizer, com uma família muito estruturada à sua volta, isto consegue resolver-se. Assim, cada criança é uma criança.
seja ela qual for, e cada criança é um mundo, não é? E isto resolve-se porque todos temos as nossas coisas e cada pessoa é uma pessoa diferente, e se nós realmente olharmos para ela como uma pessoa e quisermos olhar com atenção e quisermos resolver aquilo que ela tem para ser resolvido, conseguimos que ela ande para a frente e que ela se faça pessoa, não é? Mas temos que olhar para ela como uma pessoa que ela é, e com amor, não é? E sempre com abertura, não é? Para se falar. Sempre. Sem silêncios. Sem medo. Não é? Sem medo. Sim. Não é que, ai, que horror, não se pode dizer. Porque antigamente eu acho que era um bocadinho assim, não é? Foi fácil quando disseram entre amigos ou na família que iam dar este passo? Ou... Eu acho que houve assim um grupo de amigos mais pequeno. Nós temos uma equipa de casais. Equipa de casais Nossa Senhora, desde que casámos temos isto. Este grupo, que é assim muito coeso e muito, que nos acompanha desde sempre, com eles fomos falando sempre. Como lhe digo, foi um processo longo. E ainda bem, e às tantas até congelámos quando foi o nascimento da Rosarinho mais pequenina, porque quer dizer, ela ia nascer e temos que dar o espaço dela também, não é? E eles foram sempre acompanhando e percebendo, e agora como é que está, e como é que não está, e agora não. E a Santa Casa foi-nos dizendo, nós ao princípio estava tudo muito desorganizado na Santa Casa, mas depois tivemos a Maria José Nogueira Pinto, que reestruturou completamente este processo de adoção, e foi... aproveitamos as novidades que ela implantou na Santa Casa, foi uma maravilha, e andou tudo para a frente. E eles acompanharam isto. Depois, à nossa volta não sabiam, só quando nos disseram que ele ia chegar realmente, aí dissemos à família, foi um banão, a família mais alargada, foi um banão, ai que horror, será que sim, será que não foi assim tão fácil, e depois os outros amigos foram sabendo. E há muita gente que se calhar não sabe, e ainda bem, porque sim, não é suposto, não é? Como é que foi a chegada? Fomos lá buscá-lo, ele era um bebê, fomos lá buscá-lo, como se vai buscar um bebê à maternidade, só que era um bocadinho maior. Pronto. Por acaso o Francisco não pôde ir, tinha acabado de ser operado, não pôde ir, mas fomos lá buscá-lo, o suposto era ir de manhã, conhecê-lo, depois dar-lhe o almoço e ele ficar a dormir a sesta, depois vir para casa tomar banho e depois voltar. A verdade é que veio para casa, tomou banho, dormiu e já não voltou. E ficou... Até hoje. Foi uma alegria. E isto também implica que, como casal, sejam um bloco. Sim, uma equipa. É? Uma equipa. Sim. Isto tem, realmente, isto da adoção tem que ser... Às vezes há alguns amigos que pensam nisto e vão, podemos conversar um bocadinho sobre como é que não é. Uma das coisas que nós dizemos é que se alguém quer adotar, tem que ser os dois a querer, mesmo. Não pode ser, eu gostava muito, então o outro, então está bem, vamos lá. Acho que tem que ser os dois em igual medida a querer, porque um fazer a vontade ao outro não pode mesmo, porque corre-se o risco de um dia mais tarde dizer, tu querias e agora como é que é? Porque pode ser complicado. E não. Mas vocês, eu só ouvi maravilhas. Mas não há maravilhas, não. Muito aventureiro. Mas que a Patrícia é que vai puxando, mas vai na mesma. Sim, nas aventuras, mas que mesmo nas alturas mais difíceis, sim, que a Patrícia está sempre lá. E isso eu acho que é muito bom, e acho que são exemplos que também, enquanto jovens, e mesmo eu já não sou assim tão jovem, que precisamos, não é, de referências, de casais que vão ultrapassando, que vão vivendo as coisas em equipa, porque é assim que faz sentido, não é? Pois, quer dizer, porque as coisas nós passamos-las todas, não é? Que maravilha, aqueles nunca têm nada, não têm dificuldades nenhumas. Temos imensas, e portanto essa coisa de que há uns casais que não têm dificuldades nenhumas e outros que têm imensas, não é nada verdade. Temos imensas. Agora,
é nessas alturas que a gente se calhar se junta mais e avança, não é? Porque temos, não é? Isso não existe, não ter. Mas e também fazem uma coisa que é preparam jovens que vão casar para o casamento. E isso é importante. Eu que organizo casamentos. Pois é uma boa equipa até. Estou sempre a dizer aos noivos, a sugerir, mesmo quem não tem assim, não é tão católico. Eu lembro-me quando eu casei, eu queria imenso e o Manel só dizia, vamos, mas tu não falas nada. Estás proibida de dizer o que é que seja. E eu ia completamente contra e fizemos na paróquia do Estoril. Adorámos. O Manel gostou imenso. Pois. Eu acabei por falar imenso. Mas o que tirámos dali é que, de facto, há muita coisa que nos é contada como um conto de fadas, eu acho. E depois, quando há um casamento, não é tudo assim. E a nós, pelo menos, o nosso CPM foi muito prático. Foi muito, muito humano, mas ensinou-nos muitas coisas que ainda hoje, o Manel e eu falamos disso. Há qualquer coisa e dizemos, lembras-te daquele exemplo que aquele casal nos deu e paramos e pensamos, é verdade, estamos a fazer isto e afinal temos de voltar a fazer isto. E é importante, não é, Patrícia, existir isto? Eu acho que é importantíssimo. Nós também tivemos isso, como eu lhe disse, não é? Também tivemos este grupo de namorados que foi importantíssimo para nós e nós também nos lembramos muito disso muitas vezes ao longo destes anos todos, não é? Já que somos casados quase há 27 anos e achámos que por missão da nossa vida era uma coisa ótima ter este grupo de namorado / noivos, assim, nem sabemos bem, porque nós durante muitos anos, com o Padre João Seabra também, fizemos curso de noivos, e quando o Padre João teve que largar, a certa altura teve que largar coisas, porque estava a fazer muitas coisas juntas, enfim, não podia fazer tudo, largou o curso de noivos, e nós pensámos, o que é que agora vamos fazer? Porque agora os namorados e os noivos, agora como é que vamos fazer? E nós resolvemos fazer em nossa casa, já em 2008, em nossa casa, em vez de ser só uma coisa muito concentrada durante um fim de semana, voltámos a fazer os temas, alargámos um bocadinho a coisa e fizemos durante um ano esta preparação, para ser mais mastigado, mais refletido, uma coisa com mais calma. E fazemos isto durante um ano, uma reunião por mês. E é ótimo. É ótimo, quer dizer, saímos a pelo, na verdade, também, mas é bom. E temos estes miúdos, que é uma maravilha. Nós fartamos de aprender com eles, a única coisa que somos é mais velhos, porque nós damos o nosso testemunho, não ensinamos nada a ninguém, dizemos, olha, connosco passou-se assim. E depois os temas são alguns mais teóricos, outros mais práticos, e eles namoram, ou seja, refletem sobre tópicos que, se calhar, se nós não espicaçássemos, não se falava, não é, no namoro. É uma coisa ótima. E é fácil com 5 filhos. Nós, no nosso CPM, fizeram-nos isto que eu adorei, que foi... puseram 2 noivos, um casal de noivos, sentados em cadeira, disseram, agora tem um filho, onde é que o põem? E eles iam afastando as cadeiras e iam pondo os filhos entre eles. E depois dizia assim o casal, então agora um filho vai para a universidade, o outro filho casa-se, sai de casa, o outro filho vai fazer um Erasmus, dê-me as mãos. E o casal tentava dar as mãos e já não conseguia, porque estava tanto com os filhos, que foi sempre o foco, que de repente, e aí a lição foi, antes dos filhos, vocês são o vosso primeiro casamento e por isso têm que estar... É fácil ter tempo a 2 com 5 filhos. O Pedro diz sempre isso, que o casal está primeiro, não é? O casal está primeiro, mas sempre agarradinho aos filhos. Mas é verdade, porque senão corre-se o risco daquela coisa de que é o síndrome do ninho vazio, isso não pode acontecer. Nós já casámos uma filha e temos os outros, já 2 foram para Erasmus, enfim, e temos os filhos a crescer e é uma rapidez, é mesmo, acontece muito rápido. E temos sempre, ou seja, obrigamos-nos, e não é uma obrigação porque não custa nada, não é? Mas obrigamos-nos a ser sempre namorados, mesmo casados. E isso é bom. Isso é bom, porque é ótimo, porque nós gostamos muito um do outro e por isso... E ainda se inscrevem para os programas de televisão. Aos concursos ganharam imensa coisa, não foi? Ganhamos.
Ganhámos. Tínhamos que dar uma entrada para a casa, tinha que ser. Como é que faziam? Porque havia aí batota, porque acho Não, que foram aí imensos. Não havia batota. Não, foi ótimo porque foi uma época em que foi quando começaram os canais, a SIC e a TVI, portanto, eles estavam, nessa altura, havia imensos concursos soft, não é? Não destes. E então, nessa altura, nós inscrevíamos-nos e íamos aos castings, eles gostavam dos castings, era bom, e passávamos e depois conseguíamos ganhar, foi mesmo muito bom. O Pedro concorreu a 15, eu concorri a 12 e ganhámos muita coisa. Nem digo o quê, porque até tenho vergonha. Eu acho que uma viagem à Tailândia não foi assim. Sim, uma delas foi na Tailândia e ganhámos coisas, ou seja, demos a entrada para a casa. Nós precisávamos dar a entrada para a casa e demos. E conseguimos casar por causa disso. Quer dizer, nós iríamos casar na mesma, não é? Se calhar não comprávamos era a casa. Mas foi ótimo. Os Papa Concursos. Era os Papa Concursos. Eu acho que, como era, estava mais diluído, porque como era em vários canais de televisão, não se percebia bem. Mas... Temos de conseguir essas imagens. Pois é. Era o máximo. Foi giro. Por acaso foi uma época muito divertida. Dar aulas, uma paixão. Mesmo. Foi assim. Era uma vocação. Eu acho que sim, descobri assim, por acaso, mas descobri a vocação da minha vida, eu acho que sim. Foi, eu não sei, eu tinha dois avós, um avô de cada lado, eram médicos, então eu achava, até tinha melhores notas a ciências e portanto achava que ia ser médica, pronto, não pus outra hipótese, mas na verdade, nada, completamente ao lado. E depois mudei de área, porque realmente não estava nada certa essa vocação, e quando estava a meio do curso, mudei de área e fui para a História. Quando estava a meio do curso de História, no colégio onde eu tinha andado, chamaram-me para substituir uma professora qualquer, nem me lembro bem, fui lá e pensei, porque eu quando fui para a História pensei, bem, vou para um museu ou para jornalismo, ou assim uma coisa, nem sei bem. E fui e pensei, como assim? Eu adoro dar aulas, isto é mesmo, descobri aquilo. E fiquei lá, portanto, substituí essa professora, fiquei como apoio de estudo e fiquei logo, portanto, enquanto acabava o curso, fiquei ali, fiquei 22 anos nesse colégio. E eu nem sei, eu acho que nas aulas transformava-me, eu nem sei, que horror. Não era trabalho? Não era. Eu gostava mesmo de dar aulas, gostava mesmo da relação com os alunos, gostava mesmo de lhes explicar esta paixão pela história, porque eu não tinha tido um bom professor de história e pensava, que horror, por visto isto da história não tem interesse nenhum. Há pessoas que eu vejo de história, mas já passou, já morreu, não interessa, e portanto explicar a maravilha que é conhecer as raízes que nós temos e, enfim, explicar agora um pouco, não passar a falar de história, mas não vou por aí. Mas a paixão do ensino, a paixão de não só transmitir o conhecimento, mas levá-los a descobrir o conhecimento, não só a transmissão do conhecimento, e depois ensinar a estudar também. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, também tem a ver com a coisa da organização. Uma professora antiga. Eu acho a antiga no sentido em que a gostar de ensinar, mas eu acho que mais do que gostar de ensinar é querer que os alunos aprendam. Sim. É querer que os alunos saibam, conheçam, tenham conhecimento e gostem de aprender e tenham curiosidade e queiram saber mais e gostem de estar ali e não estejam ali. Porque a minha mãe era professora e vou conseguindo falar com colegas, e foi vendo, fez a primeira biblioteca na escola, e atenção que estamos a falar em Adanhá Nova, tudo muito mais. Eu li imensas cartas que a minha mãe escrevia a dizer que lhe dava um bocadinho de nervos a falta de quererem aprender, de ser tudo. E no outro dia alguém me dizia, uma colega da minha mãe, que me mandou uma mensagem a dizer, já não há professoras como a sua mãe, a antiga. E estou a ver um bocadinho na Patrícia disto de não é só o querer ensinar por ensinar, é ter a certeza que se criava nos miúdos
o querer saber mais e ficar sem ser só. E com essa maneira de ensinar, que já percebi que não é trabalho, era mesmo uma paixão, aconteceu aí qualquer coisa que fez com que não pudesse continuar a dar aulas. Sim. A certa altura, completamente por acaso, percebi, uma amiga minha disse: tens aí um sinal, e eu fui ver que sinal, o que é que era, e assim, rapidamente e resumindo, era um melanoma. Tirei, depois tive que fazer uma segunda operação, que eles chamam perímetro de segurança, nem sei bem, e pronto, à partida tira-se o sinal e acabou. Mas na segunda operação, por segurança, teve que se ir mais a fundo, e eu deixei de ver bem de um olho. O que acontece é que eu estou mais do que 5 minutos a ler e começam as letras a dançar, e o que eu estou bem é de olhos fechados. Eu, na verdade, estou bem é de olhos fechados e não consigo. Eu comia livros, eu devorava livros, e deixei de conseguir ler. Isto foi mais ou menos em novembro, não foi mesmo, em novembro. A primeira operação em outubro, a segunda operação em novembro, e eu ali nas reuniões de dezembro comecei a perceber, eu já não conseguia corrigir os testes, coisa que eu nunca fazia, demorava no máximo uma semana a corrigir os testes. Eles acumulavam-se, comecei a perceber, isto não está a correr bem, e percebi que havia aqui qualquer coisa que eu não estava a dar vazão. Não percebi logo, porque aparentemente uma coisa não ligava com a outra, não é? Não percebi logo que tinha a ver com isto, mas depois percebi que não conseguia mesmo mais. Também, mais uma vez, eu entretanto tinha sido convidada para outro colégio há 3 anos, onde eu estava feliz, mas feliz. Eu nunca tinha estado tão feliz a dar aulas como no Colégio de São Tomás, onde eu estava, onde estavam os meus filhos todos. Tinha percebido que era um sítio onde não só os alunos eram felizes a aprender, como eu era feliz a ensinar. A atenção a cada pessoa era uma coisa absolutamente... era a vocação daquele colégio, e era algo que eu queria estar para a vida. Mas a verdade é que eu não conseguia dar resposta àquilo que me era pedido. E, portanto, percebi, em março, mais ou menos, que eu não conseguia continuar a dar aulas, e fui ter com o Padre João Seabra, que era também... eu nem sei bem, se era o presidente enfim, do colégio, e fui ter com a reitora também, e com o diretor, que hoje em dia é o vice-reitor do colégio, e fui-lhes dizer: olha, eu não consigo mais, e portanto vou-me despedir. E mais uma vez, eles, tendo a atenção e a amizade verdadeira pela pessoa em si, não só pelo aluno, mas pela professora que era eu, disseram: não, agora vais tratar da tua vida. E foi isso que eu fiz, e realmente depois de um tempo deram uma reforma por invalidez, que é isso que eu sou agora, sou uma pessoa. E esse processo de aceitação, como é que foi? Foi, na altura percebi que não conseguia mesmo, e acho que foi rápido, porque na verdade eu percebi, eu não consigo, e não me revoltei nem pensar. Percebi, olha, eu tive a sorte enorme de, durante 27 anos da minha vida, dar aulas, de dar aulas bem, num sítio, a alunos que eu gostei tanto, e perceber que era a vocação da minha vida. E agora, se calhar, passa a página, e agora vais fazer outras coisas, e não vais ficar parada, vais encontrar outras coisas na tua vida que vais conseguir fazer sem ter que usar os olhos. Aí foi um desafio, porque não é fácil encontrar coisas que não se possa usar os olhos. Foi aí que eu comecei a descobrir podcasts que nunca na vida tinha visto. O que é que se pode fazer sem usar os olhos não é fácil encontrar. Mas
Mas não me revoltei. Fui abaixo para aí 2 vezes. Vai-se abaixo também, não há aqui super mulheres, não é? Ai, que maravilha, também a parar. Não é verdade. Quando me disseram que de repente é uma coisa mesmo grave, que de repente é uma coisa... Mas depois... E pronto. Tenho saudades daquele colégio onde eu gostei mesmo de estar. Quando vou lá, tenho sobrinhos meus lá, quando vou lá fico mesmo contente por lá ter estado e por aquilo que aprendi lá, mas e por fazer outras coisas. E sempre com a generosidade de não mostrar aos outros que afinal as coisas não são assim tão simples. Quando foi das operações, a Leonor dizia assim, a minha mãe é muito generosa, tão generosa que nós nem nos apercebemos da dimensão do que era, porque isto é isto, quase como se não fosse nada. E isso é uma grande generosidade de não querer ser um peso para os outros. Porque também não vale a pena, não é? Para que é que eles estão? Não, porque isto é andar para a frente, quer dizer, não, para que é que eles iam ficar, ainda por cima crianças, não é? Iam ficar aflitos com isto e também não é mentir, não é? Porque às vezes quando se mente a dizer não é nada, eles ainda começam a inventar coisas que é pior. Não é mentir, mas é dizer, pronto, vamos, a mãe agora já não vai dar aulas, mas eu própria, quando fui operada, não sabia que isto ia ter estas repercussões, porque ia ser operada e depois isto foi uma consequência da operação. Porque o melanoma em si, graças a Deus, não teve as consequências, não foi pelo melanoma, foi pela operação. Que cortou aqui coisas, não sei como é que é esta coisa, mas pronto, quer dizer, não faço drama onde ele não existe e por isso é andar para a frente. Andar para a frente, a saber as datas de anos de todos, os amigos dos filhos, a saber os nomes todos dos amigos dos filhos e a vossa casa é a casa de todos. Isso eu quero que sim, eu gosto que seja assim, uma casa aberta. Agora até estamos a mudar de casa, que é para ser ainda maior, que é para caberem mais. Mais uma aventura. É verdade. A mudar para o campo é para poder caber mais. Isso é ótimo, não é? Poder ser assim, Deus queira que caibam muitos. E no meio disto tudo ainda voluntariado. Sim, então agora que estou reformada e que ainda tenho muita saúde para poder fazer voluntariado, eu não posso trabalhar a receber, portanto, mas tenho mãozinhas para fazer. E é importante isto, nos sentirmos úteis. Tem que ser. Não é? Porque eu também noto que há muitas pessoas reformadas que de repente, quando têm tempo demais para pensar, quando dão por elas já estão ou depressivas ou completamente... Tem que sempre fazer alguma coisa, não é? Sim. Tendo a noção de que a prioridade é sempre a minha família. Porque, sim, voluntariado, não é? Mas os meus filhos, neste caso, e a minha família, o meu marido e os meus filhos, estão em primeiro lugar. Eu tenho uma avó com 100 anos... a quem eu dou um apoio também, porque tenho esta disponibilidade de tempo, e ainda bem, porque se calhar outros primos e outros tios se calhar trabalham mais, e eu, graças a Deus, tenho esta disponibilidade, e ainda bem. Porquê? Porque quando nós podemos ajudar o nosso próximo, às vezes dizem, vamos ajudar longe, e temos aqui uns próximos que se calhar ninguém os visita, ou ninguém está para eles, ou ninguém os ouve. Estamos aqui, mas não sou mais por isso, não é nada, é só porque tenho esta disponibilidade, que já não estou a dar aulas, então tenho esta possibilidade. Não lhes chamaria generosidade, chamaria possibilidade. E pronto, e aqui estou, para o que for. Estamos quase a chegar ao fim. Olha que rapidez, já passou a correr. Que bom. Mas temos as últimas 3 perguntas. Ai. Qual é que foi um dos dias mais leve? Leve. Eu diria assim, casamentos. Eu de repente dizia o meu, apesar da chuva, o Pedro diz sempre, não choveu nada, choveu imenso, eu acho que ele não se lembra, mas choveu muito, apesar de tudo foi leve, foi uma alegria muito grande e perdi a leveza.
E agora o da Leonor também, nossa filha, que foi também leve, leve pela alegria em si, alegria genuína e verdadeira, foi muito E ainda muito assim a bom. Leonor disse: Máticas, não posso deixar de dizer, não sei se vai servir para alguma coisa, e serve que foi agradecer imenso, porque neste processo de noivado a minha mãe fez tudo de forma a que eu me tivesse sempre preocupada só com o essencial, que era casar-me. É verdade, isso é a melhor coisa, a coisa E mais que dá importante. imenso valor a isso, por isso Querida. Que bom, não é ainda só bem. disponibilidade, Ainda a bem, ainda Patrícia bem. acaba por ser muito generosa Ah, para que os outros consigam viver, querida. às vezes não só uma vida, mas momentos muito importantes da forma como têm que ser vividos, e ainda em off estávamos a falar disto. Que bom, Por isso, o bom que é Leonor ter tido que bom. tanta ajuda da mãe, de Sim. forma a conseguir estar focada só no essencial do casamento. Que bom, que bom, que bom. Ainda bem. Por isso acredito que um dos dias mais leve da Leonor também tenha sido o Que casamento. bom. Graças a espero si. que sim. É a intenção, é bom. E um dos Que dias bom. mais pesados? Eu diria que foi pelo choque, foi a morte do Lourenço, meu irmão. Foi assim um dia muito pesado. A vida tem graça. A vida é cheia de graças e tem muita graça. Eu tenho uma filha graça, não é? Portanto, a vida a vida é uma enorme graça. A vida tem muita graça. E a Patrícia dá mais graça. Ai, Em muitas coisas e em muitas pessoas mesmo. Muito obrigada. Acho que foi lindamente. é que agradeço, querida Ticas. Mesmo, ainda bem que nos cruzámos, ainda bem que fui fazer a visita àquele ver. espaço ainda em construção. Já está cheio de crianças. Que bom. Já está. E que nos cruzámos e que continuamos a ir trocando mensagens, e acho que às vezes a ser cola uma da outra. Acho que nada acontece por acaso. Nada. E por isso tinha que um dia vir ao cadeirão. Ainda bem. Muito, muito obrigada. Agradeço. Obrigada a todos. Espero que se tenham inspirado. Partilhem esta conversa, porque acho que precisamos muito desta humanidade e de perceber que nós conseguimos fazer muita coisa, conseguimos superar muita coisa, e muitas vezes a fé acaba por ser um caminho muito bonito, que também dá sentido a muita coisa, que nos ajuda a ultrapassar muitos momentos da nossa vida. Mas mais do que a fé, eu ponho aqui a dizer, eu acho que é o amor pela vida, que se vê na Patrícia, o amor pelos outros, uma generosidade enorme, e que ainda por cima se dá aos outros e arranja muito tempo para muita coisa e vai ultrapassando os desafios da vida com muita graça, e aqui com uma união muito familiar, muito grande, que acho que tem que nos servir de exemplo para muita coisa. Não são perfeitos, e ainda bem que fomos vendo isso também, mas acho que naquilo que trabalham para o ser são um exemplo para muitos de nós. Muito obrigada e um grande beijinho a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.